Olá, você que acompanha a TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje o nosso tema é o sofrimento do profissional de saúde frente à morte. Olá, amigo do Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento do profissional da saúde, do médico, diante do paciente. Nós costumamos falar sempre do sofrimento do paciente, da dor, da doença, mas os profissionais, aquelas pessoas que estão ali para ajudar o paciente, também sofrem. Esse tem sido um tema que tem me preocupado, que tem me feito estudar já desde o início dos meus estudos e do meu desenvolvimento dentro da doutrina espírita. Eu me lembro bem que o primeiro Mednesp que eu participei, se não me engano foi em 2003, o tema do trabalho que eu levei foi o médico diante da morte. Nós fizemos uma pesquisa na Escola Paulista de Medicina com os professores da pós-graduação e a relação que eles tinham com a morte. Depois nós tivemos a oportunidade de escrever um capítulo no livro Medicina e Espiritualidade falando sobre esse assunto, médico diante da morte. E o livro Ser Médico, Ser Humano, que eu tive a oportunidade de escrever contando exatamente isso. Qual é o impacto que o sofrimento tem sobre o cuidador? E qual é o cuidado que nós temos que ter com o cuidador? Não é porque você está lá cuidando, tratando, que você não tem necessidades. E se enganam muito aqueles que acreditam que pode haver uma distância, pode-se criar uma distância entre a dor do paciente e o terapeuta. Todas as vezes que estamos imbuídos numa cura, que estamos imbuídos num tratamento, nós estamos envolvidos com essa dor, com essa dificuldade desse paciente. É isso que nós vamos falar hoje. Trouxemos uma psicóloga que fez sua tese de mestrado e de doutoramento abordando esses assuntos. E é isso que vamos discutir no Ciência e Espiritualidade. Vamos à entrevista? Para conversar conosco sobre o tema, trouxemos a psicóloga Lucélia Paiva. Bom, Lucélia, muito obrigada por aceitar o convite, né? Bom, esse tema, o sofrimento do profissional de saúde frente à morte, você aborda esse tema em várias palestras, vários seminários, né? O que te levou a acolher esse tema? Bom, eu trabalhei no Hospital das Clínicas durante 15 anos, de 1985 até 1999, e eu via assim, o quanto era difícil o contato do médico com os pacientes, com os familiares. Eu trabalhei em pronto-socorro e UTIs, principalmente, onde os profissionais de saúde tinham um contato muito direto com o sofrimento humano, com o inesperado, com a morte em si, principalmente morte por acidente, enfim, o tempo inteiro em contato com o inesperado, com a violência e com a morte. E era perceptível assim, o quanto isso afligia em vários momentos os profissionais de saúde, inclusive os médicos, né? E aí eu fui fazer meu mestrado no Hospital do Câncer para pesquisar um pouco sobre a relação do médico com o paciente que não tem mais cura, né? Com o paciente com câncer avançado e em fase terminal. E aí, assim, ficou muito nítido o despreparo desses profissionais, o sofrimento que eles passam quando eles não têm êxito com o tratamento para o paciente, né? Então, assim, a partir disso, eu busquei formas de estar com cursos, palestras, grupos de reflexão, pensando nessas questões de como acolher aquele que cuida, no caso, o profissional de saúde, porque ele também passa por um sofrimento nessa relação. Certo. Essa comunicação da morte não é fácil, né, para ninguém. E normalmente quem está no ambiente hospitalar está mais sujeito, né, a fazer essa abordagem, ter que avisar a família, constatar que o paciente, às vezes de muitos anos, ou às vezes nem tanto, faleceu, né? No caso, o médico, isso não depende do tempo de profissão? O choque é o mesmo? Como que foi a sua vivência? Na verdade, o que eu percebo é que, assim, o médico, com o tempo, ele vai se defendendo e se distanciando dessa situação, o que não o impede de um sofrimento, né? Agora, os
médicos mais jovens, os médicos em formação, o que eu percebo é que assim, eles custam mais a lidar, até porque assim, existe toda uma expectativa em cima da profissão, na formação, que é do cuidar, do salvar, de ter recursos para cuidar melhor, para poder levar um tratamento adiante, sempre pensando na possibilidade de sucesso, sim, porque eles têm na formação deles praticamente todo o currículo voltado para cura de doenças, certo, e não exatamente para ver o doente em si, o ser humano. Então, a formação acadêmica já começa o distanciamento por aí. No entanto, quando eles vão para o hospital no 3º ano, que eles começam a ter contato, no 5º ano no internato, aí eles começam a ter o contato com uma doença, vamos dizer, entre aspas, com uma doença que fala, com uma doença que pertence a um ser humano e esse ser humano traz, ele demonstra um sofrimento. É uma doença que não está isolada num contexto médico, né? Não está isolada numa peça de anatomia, certo, vamos dizer assim, ou numa página de livro. Ela está contextualizada num ambiente de sofrimento, com pessoas que sofrem, e isso com certeza afeta muito mais o profissional em formação. Com o passar do tempo, até por uma questão de defesa emocional, o médico vai criando um certo distanciamento. Na verdade, assim, o que acontece é que o paciente deposita a sua vida para o médico. O médico não tem só uma doença a curar, ele tem um doente a cuidar. E essa é a grande questão, que eles não são preparados. Na minha pesquisa, os médicos reclamavam muito desse despreparo. Essa preparação já deveria começar dentro, então, da própria universidade? Com certeza. Já se pensa em mudanças. Algumas faculdades já estão repensando o currículo de medicina. As faculdades de enfermagem dão muita atenção a essa questão da relação do profissional de saúde com o paciente, com o familiar. Já se pensa muito mais do que há 10, 20 anos atrás, com certeza. Hoje, por exemplo, nós temos inclusive um curso de tanatologia lá na Faculdade de Medicina da USP, que é um curso de extensão universitário, mas assim, poucos médicos frequentam. Temos mais psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermagem muito, até educadores, sim. É um curso aberto à comunidade em geral, só que assim, a frequência, a busca de médicos para este preparo também é muito pequena. Eu acho que é a própria formação meio onipotente que eles têm mesmo, né, que faz com que se tenha um distanciamento dessa temática, embora seja uma temática que eles mesmos dizem que é uma coisa aflitiva muitas vezes, né? Certo. Bom, Lucélia, até para a gente falar um pouquinho, né, dessa abordagem, né, que os médicos precisam ter, nós vamos continuar no nosso próximo bloco. Agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. E você que assiste o programa pela galeria offline, já pode clicar no link Bloco B e ver a segunda parte da entrevista de hoje.